Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem e contigo? Tudo bem, graças a Deus. Queria te agradecer aí pelo aceite do convite de participar da nossa live Pneumopato para falar de um tema super interessante. Muito obrigado. Alexandre, eu que te agradeço pela oportunidade de sempre, viu? Legal. Ô, Wagner, acho que a gente podia então começar com você se apresentando, né? Ok, eu sou Wagner Moneda Tellini, sou médico pneumologista, 10 anos aí na assistência e atualmente eu moro em Votuporanga, sou docente do curso de medicina do Centro Universitário de Votuporanga e também atuo na assistência dedicado ao SUS, no AME, nos ambulatórios médicos de especialidade de Votuporanga e de Santa Fé do Sul, uma cidade vizinha, na divisa com o Mato Grosso. E, e atualmente iniciando o programa de doutorado sob a sua orientação e tentando aí enveredar pelos mistérios da pneumonite de hipersensibilidade, né? Sempre Exatamente. foi minha sempre foi minha fascinação e eu fui percebendo a necessidade de pesquisa e aprofundamento na área de diagnóstico molecular, né, dessa doença e a necessidade de ir para esse caminho para tentar obter algumas respostas de diagnóstico e tratamento e encontrei em ti aí um apoio para poder avançar, né? É isso aí. O Wagner agora entrou aqui na pós-graduação como aluno de doutorado, mas além disso foi meu colega de turma, né? Então Sim, foi sempre muito estudioso, muito dedicado e tenho certeza que nessa parte agora vai, se Deus quiser, decolar. E a gente está estudando justamente isso, né? A pneumonia intersticial, a pneumonia de hipersensibilidade fibrosante, que é uma doença intersticial, e a gente quer entender melhor o início dela, né? Onde que ela começa. E acho que não tem célula melhor para a gente estudar o começo do começo que não as células dendríticas ou as células apresentadoras de antígeno, né? Então, a gente está começando esse estudo e aí o Wagner pode falar um pouquinho mais da célula dendrítica e da função dela, né, Wagner? pois é. A gente acredita muito que esse desenho de estudo, mapeando as células dendríticas, os diferentes tipos de células dendríticas, do parênquima pulmonar até a sua apresentação linfática de antígenos, possa nos fazer entender um pouquinho mais da patogenia envolvida com a pneumonite de hipersensibilidade, né? Nós acreditamos muito que tipos específicos de células dendríticas atuam de alguma forma apresentando antígeno e favorecendo o desenvolvimento da forma crônica da pneumonite de hipersensibilidade, né, que é a forma clínica mais prevalente aqui no país e o que preocupa é que é a forma que não responde à corticoterapia, né, e tem uma evolução e um prognóstico desfavorável e isso se torna aí um objetivo de pesquisa diante aí de uma necessidade de melhoria do, da assistência e também tentar entender um pouquinho de que forma a célula dendrítica participa dessa situação de hipersensibilidade para tentar criar um biomarcador para facilitar o diagnóstico que é tão difícil, né, professor? Eu acho que o estudo tem duas vertentes, né? Entender melhor a fisiopatologia é uma e tentar buscar um biomarcador mais específico. A gente sabe hoje que algumas doenças fibrosantes, elas intersticiais fibrosantes, ela tem esse perfil mais fibrosante e outros
não tão fibrosantes, ou que evoluem melhor, né? Ou menos fibrosantes, vamos dizer assim. Acredita-se que talvez exista um loop positivo para ativação do fibroblástico e deposição de matriz celular, mas a gente não sabe qual é o impacto da manutenção da exposição do antígeno e também, tendo essa exposição, o quanto que a retroalimentação do sistema fibrótico realmente tem impacto no desenvolvimento, no agravamento da doença. Então, eu acho que um primeiro approach para responder essa pergunta talvez seja fazer o que o Wagner está tentando fazer, que é caracterizar in situ, né, quantitativamente e qualitativamente, quais são essas células dendríticas, né? E tem bastante Exato. de célula dendrítica e célula apresentadora de antígeno, né, Wagner? Sim, existe uma quantidade grande delas da medula óssea, onde tem seus precursores, e caminhando pela circulação sanguínea e linfática até chegar nos diversos tecidos, e com o tecido pulmonar isso é bem exuberante, né? E existem células dendríticas logo abaixo da lâmina do epitélio, existem células dendríticas um pouquinho mais aprofundadas pelo interstício, e cada uma com suas peculiaridades, tanto de distribuição histológica quanto de membrana, e a gente não tem conhecimento até o momento de qual dessas células, de qual desses grupos de células dendríticas estão envolvidos de fato nessa apresentação antigênica, nessa resposta de hipersensibilidade e na retroalimentação, como você disse, e potencialmente implicada na fibrose, né, da pneumonite de hipersensibilidade. Então, a gente precisa realmente dar esse pontapé inicial e tentar entender que célula dendrítica começa esse estrago todo, né? Com certeza. E eu acho que o importante também de saber da célula dendrítica é saber o perfil, né, de ativação e de citocinas que talvez ela libere. Então, que ela libere. Talvez ela não tenha uma ativação direta do sistema imune, né, como acontece talvez na pneumonite de sensibilidade aguda ou mais precoce, mas talvez ela tenha um papel de modulação, né, do microambiente de citocinas ali na mucosa ou na submucosa brônquica e bronquiolar, e isso faça com que você tenha uma fibrose mais intensa e mais exuberante, né? E é bem interessante porque, às vezes, eventualmente, a gente faz um ou outro marcador aí de célula dendrítica na rotina, né, para fazer diagnóstico diferencial aí com outras doenças de células dendríticas, e elas sempre aparecem, né? Sempre tem esse perfil presente, né? Não é intenso, não é exuberante, mas ele pode ser determinante, né? Então, eu acho que a caracterização dessas células frente aos diversos casos, né? Eu acho que isso vai ser bastante interessante, principalmente porque a gente tem pacientes aí com perfil fibrosante, perfil menos fibrosante, com 5, com 10 anos de evolução, e pacientes outros com outras doenças, né, intersticiais que vão servir, então, como um controle, né, dessa doença. Em relação a outras doenças, como que fica a pH, né? E assim, o que você acha que a gente deve, assim, do ponto de vista clínico, mais correlacionar, né? Então, a gente tendo esse painel de tipos e quantidade de célula dendrítica, qual é o quadro clínico, quais são as variáveis clínicas que talvez você acredite que seja mais importante nessa correlação com a fibrose? Então, Alexandre, primeiro de tudo, o que eu tenho muita ansiedade em conhecer, assim que
que nós tivermos um perfil histopatológico de distribuição dessas células e dos seus diferentes tipos no tecido, é correlacionar primeiro de tudo com o tipo de exposição. Na verdade, correlacionar com aqueles pacientes que têm uma exposição possível de ser identificada e aqueles pacientes que têm a pH confirmada, com a combinação de achados clínicos, radiológicos e anatomopatológicos, mas que não conseguiu ter identificada a exposição ao alérgeno ambiental. Isso é algo que me intriga muito, aquele paciente que você tem o diagnóstico de pneumonite de hipersensibilidade durante a investigação de uma doença pulmonar intersticial, seja fibrosante e não fibrosante, e você acaba tendo o diagnóstico da etiopatogenia, mas revira o histórico clínico do paciente do avesso e não acha um fator de exposição. Isso é algo que me intriga muito, porque certamente esse antígeno ambiental existe, né? E a lista de antígenos aumenta muito, né? Das classes orgânicas até substâncias voláteis inorgânicas, algumas derivadas de petróleo, outros agentes químicos. E apesar disso, de uma lista cada vez maior, algumas vezes nós não encontramos a exposição na vida do paciente, pelo menos na vida atual ou numa situação aí remota, né? Então acho que isso é uma coisa que me intriga de início, sabe? Porque me preocupa muito aquele paciente com uma evolução fibrosante e que nós não conseguimos identificar o antígeno inalado, né? Porque a gente fica no escuro e a doença começa a progredir e nós nos vemos de mãos atadas, né? Pouca resposta corticoide e nada de possibilidade de intervenção para promover afastamento do agente causador, né? Acho que isso é a primeira angústia, a primeira questão de pesquisa que eu espero tentar avançar contigo aí nesse nosso trabalho. Sim, eu acho que essa questão é bastante interessante mesmo. A gente vê vários casos aqui que realmente não tem exposição, ou pior, teve no passado, mas atualmente não tem, né? Então você fica pensando, putz, né? Como é que pode, né? Uma coisa que o cara teve há 4, 5 anos atrás, mas aí começou a ter dispneia há 2 anos, né? Ou 1 ano, sei lá, estou chutando aqui alguns dados, mas para ter uma ideia de que realmente o antígeno, assim, às vezes ele é muito difícil da gente caracterizar, mas eu acho que vai ser bem legal, porque a gente vai ter pacientes com exposição clara e às vezes até maciça, né? Tipo, o cara mora numa casa com mofo e tem mofo no quarto. A gente tem paciente assim. E às Sim. vezes que nem quer mudar, né? Porque, sei lá, não tem condição financeira, ou a casa é de estimação, enfim, tem N justificativas. E a gente vai ter pacientes que, de fato, não tem, né, mais a exposição, pelo menos não tem relatada, né, e continuam com a doença. Então, eu acho que a hora que a gente vê, né, será que um fator que pode contribuir com isso é a densidade ou a disposição das células dendríticas na mucosa, né? Porque dependendo da onde elas estão, né, eu acho que isso também pode ter um papel importante na doença, né? Então, talvez isso possa, no futuro, contribuir, por exemplo, com uma biópsia transbrônquica, né? Que hoje os achados eles são inespecíficos e a biópsia transbrônquica ela muito mais corrobora ou afasta a hipótese diagnóstica do que realmente contribui ou fecha um diagnóstico, né? Porque os achados são inespecíficos. Então, talvez a gente possa inserir aí nessa biópsia transbrônquica no futuro um painel imunistoquímico ou um marcador imunistoquímico para acrescentar a acurácia, né, nessa biópsia para o diagnóstico de pneumonite de hipersensibilidade. Então, acho que isso aí é bem interessante a gente fazer mesmo e determinar, né?
E é uma coisa, assim, relativamente simples, né? Eu acho que, apesar de ser inédito e trazer uma resposta muito grande, eu acho que a gente consegue fazer de uma maneira tranquila, né? Uma coisa que me intriga muito também com relação a essa interface clínica é com relação aos agentes associados, por exemplo, o refluxo gastroesofágico e a possibilidade de um componente aspirativo junto, né? Em pacientes que a gente tem isso documentado, o refluxo e a aspiração, me, me, me traz muita ansiedade de saber como a célula dendrítica se manifesta em relação a isso, especialmente aquelas células dendríticas subepiteliais, né? Como é que isso, se de fato isso agrava como a gente imagina, né? Porque virou aquele carimbo, né? Paciente com doença intersticial com padrão fibrosante, sugestivo de PIL ou não, investigar exaustivamente e tratar o refluxo. E a gente cai num paradigma, né? Será que realmente a gente vai conseguir encontrar um traço, né? Uma correlação que de fato existe, né? Isso assim, é um tema de outra live, né? Falar de É verdade. pneumonia intersticial por aspiração É, é uma coisa assim que é um tabu, né? Eu acho que tem uns americanos aí que não acreditam, tem outros que pois é. acreditam, ainda é muito discutido, né? Mas o que eu posso falar aqui do que eu sinto vendo as biópsias é que eu acredito em pneumonia intersticial por aspiração. Eu acho que ela é subestimada tanto pelos patologistas como pelos médicos. Acho que a gente pode ter alguns sinais, embora também inespecíficos, mas que alertam para isso na biópsia, e a gente também tem estudo nesse sentido, né, fazendo a pesquisa aí dessa microaspiração, mas eu acho que, principalmente, eu acho que nem todo paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico vai ter lesão pulmonar, e nem todos aqueles que têm lesão pulmonar por aspiração são. tem doença do refluxo gastroesofágico. Então, às vezes o paciente pode ser completamente assintomático, nanometria normal, endoscopia normal, tudo normal, e talvez ele tenha, mesmo assim, aspiração. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que também estudar isso com calma. Eu acho que vai ser um contraponto do seu estudo, né? Porque um dos grupos controles vai ser pacientes com aspiração, ou que tem aspiração, ou que tem, né, doença do refluxo. Então, eu acho que vai ser bem legal mesmo ver como que se comporta essas células apresentadoras de antígeno, já que a aspiração ela também tem antígenos, né, que são os alimentos, né? Então, sei lá, o que a célula apresentadora de antígeno faz com um pedaço de bife, o que ela faz com brócolis. Então, a gente vai ver, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que isso vai responder muito dessas perguntas. E eu acho que o mais importante de tudo, não sei na sua opinião, eu acho que é esse, essa discussão multidisciplinar, né? Porque, porque eu não conseguiria fazer um estudo desse sozinho e nem um clínico conseguiria fazer um estudo desse sozinho. Então, eu acho que quando a gente une forças, né, para tentar descobrir as respostas, eu acho que isso sim que é, dá impacto, aumenta a chance daquele trabalho realmente trazer uma resposta satisfatória, uma resposta de relevância, né? Sim. Eu fui sentindo isso à medida que ia caminhando pelo pré-projeto, né? Conforme eu fui seguindo as suas orientações a partir do desenho do estudo e conforme ia ali escrevendo a metodologia e a Sabrina ia me ajudando nessa caminhada também, eu percebi como eu tinha muitas dúvidas sobre a condução de pneumonite de hipersensibilidade, só que elas enxergavam a pontinha do iceberg, né? Uma manifestação clínica e
comecinho de uma correlação radiológica, mas o cerne da patogenia envolvida com a doença e onde tem as maiores possibilidades de descoberta para otimizar o diagnóstico e o tratamento estavam num pano de fundo que eu simplesmente desconhecia, né? E estou me envolvendo cada vez mais e cada vez mais empolgado aí em tentar entender esse papel apresentador de antígeno e fazer traços de correlação com todas as dúvidas que a gente tem com relação à condução dessa doença no cenário clínico, né? E você tem participado, né, das nossas discussões anatomo-clínicas Tem. agora, na era Covid digital, ficou muito mais democrático aí a informação, né? Pois é uma oportunidade de apoio sem igual, porque ter ali, ao mesmo tempo, discutindo sobre um caso de doença intersticial, uma equipe de patologia, uma equipe de radiologia e uma equipe clínica é algo que realmente seria impossível fechar diagnóstico de uma doença pulmonar intersticial sem isso, né? Eu percebo como tem algumas doenças que às vezes a apresentação clínica parece que vai dar um diagnóstico óbvio e quando você coloca um time multiprofissional para conversar, a gente percebe que nem sempre é tão óbvio assim, né? Uma doença que às vezes aparenta ser aspirativa e depois alguns traços radiológicos ou alguns achados de biópsia levantam um diagnóstico diferencial, outras vezes uma pneumonite que parece ser relacionada à droga de ação sistêmica e quando você vai a fundo na apresentação radiológica e nas características da biópsia, levanta-se um diferencial de autoimunidade associado. Eu estou achando fantástico. Isso é verdade mesmo. Acho que a reunião muda muito a conduta do caso e a gente vê mesmo que às vezes o paciente tinha uma hipótese mais forte, mas quando vê a radiologia, às vezes quando vê a biópsia também, eu acho que isso muda muito, não muito, mas uma boa parte dos diagnósticos, né? E a conduta pode ser diferente, né? E também eu vejo que quando você pode discutir assim um caso mais detalhadamente, né? Você vê a importância de pedir precocemente uma biópsia pulmonar, principalmente cirúrgica, né? Eu acho que o grande problema do Brasil é que às vezes não tem muitos lugares onde discutir, né, a biópsia com o patologista, então acaba pedindo menos, né, até mesmo porque não vai ter o que fazer com aquilo depois, pode ser até um problema, né? Então, então eu acho que a ideia tem que ser o contrário, né? Eu acho que você tem que biopsiar mais cedo, porque quando você biopsia mais cedo, você pega a doença no início, é mais fácil de classificar, tanto do ponto de vista radiológico como do ponto de vista patológico, e o seu tratamento pode ser mais eficaz, né? E realmente mudar a curva não só de sobrevida, mas qualidade de vida do paciente. Né? Isso foi uma coisa que eu aprendi com vocês nesse início de caminhada e que já foi extremamente significativo para a minha vida como pneumologista quando se depara com uma doença intersticial. Não perder o time da biópsia, né? Não perder o time da biópsia é uma coisa que realmente é algo que no cenário clínico, atualmente, a gente faz um raciocínio inverso, sabe? Pelos riscos da biópsia a céu aberto, que infelizmente acaba sendo um recurso, muitas vezes, o que tem disponível, né? E a gente às vezes posterga, esperando tentar conseguir concluir esse diagnóstico antes. E um diagnóstico que nem sempre consegue ser concluído de forma efetiva, né? Apenas com os dados clínicos e radiológicos. E uma coisa que me chamou a atenção nesse time e na necessidade de conseguir uma biópsia precoce, quando a gente vê sinais de fibrose, é quando você e o professor Marcelo da radiologia comentam que depois de um certo tempo, toda pneumonite fibrosante fica igual na tomografia, né? Isso me marcou demais nessas discussões multiprofissionais que eu comecei a acompanhar de vocês, porque
realmente tendo a abordagem precoce, biopsiando na hora certa, sem avançar no time, ali naquele momento você tem tomografia com achados mais preditivos da etiologia específica e isso vai acrescentar na correlação anatomopatológica, né? Isso me chamou muito a atenção e desconstruiu uma linha de condução que eu tinha, né? De esperar por tempos melhores para biopsiar e na verdade isso me parece nítido, eu concordo contigo. Cada ano que passa, É mais pior. fibrose surge e É. menos achados específicos restam, né? E a condição do paciente também vai piorando para biopsiar, ele pode complicar mais. Exato. Então, eu acho que ninguém gosta de fazer biópsia, ainda mais cirúrgica, né? Como você falou, não é um procedimento bobinho, né? Envolve aí você levar o paciente para o centro cirúrgico, um paciente que já tem uma doença pulmonar, né, intersticial, potencialmente grave, mas eu acho que quando você faz a biópsia precoce, o paciente só tem benefícios. A gente acaba aqui recebendo muito caso já tardio, né? E assim, a gente vê as tomografias, né? Quer dizer, eu não posso falar isso da patologia, porque ninguém biopsia cirurgicamente duas vezes, né? No começo e depois. O que a gente vê com frequência é que um padrão tomográfico no começo da doença, que às vezes poderia ser mais para o bronquilocêntrico, por exemplo, né? Ou para um determinado prapio, e aí quando passa, sei lá, 4 5 anos, a tomografia até parece pio, ou às vezes pode parecer inclassificável, então o padrão tomográfico muda, né? E aí você, como você falou, a gente perde o time de fazer o diagnóstico e, na verdade, a tomografia e talvez a biópsia vire um fator confundidor e não mais um fator diagnóstico, né, ou facilitador do diagnóstico. Exatamente. E nisso tudo, né, eu acho que a célula dendrítica vai jogar um papel importante, porque imagine um paciente que está começando uma PH fibrosante, né? Quer dizer, ele passou ali da fase aguda, quer dizer, aquelas células apresentadoras de antígeno captam aquele antígeno e formaram a fase aguda, mas depois, mantendo-se a exposição, ou mesmo que mantendo menos, né, aquelas células elas vão continuar apresentando. Né? Então, determinar isso nesse diagnóstico precoce, eu acho que vai ser bem legal. E a gente vai ter uma visão clara disso, porque a gente tem biópsias precoces e tem biópsias tardias. Né? Então, eu acho que a gente vai ter, assim, muitos dados interessantes. Né? A nossa casuística não é gigante, não é um estudo multicêntrico, mas eu acho que vai dar para tirar conclusões bastante É, assertivas do papel da célula é, dendrítica no desenvolvimento da PH fibrosante. Né? sim. Eu espero muito isso, viu, Alexandre? Eu estou muito ansioso para poder começar a fazer as correlações aí dos achados de biópsia, começar a ver essas células dendríticas aparecendo, né? Um trabalho de detetive, né? Que parece que você fica buscando o, o provável culpado, né? E tenta achar essa célula dendrítica, esse bandido, onde ele pode estar se escondendo e escondido a maneira como ele está dando um jeito para continuar atuando, né, no crime, né, na resposta inflamatória e na fibrose. E uma coisa até com relação à inflamação, é outra dúvida que aparece no cenário clínico e até nas diretrizes internacionais sinalizam como um ponto necessário de pesquisa, né? Alguns pacientes com a forma crônica são extremamente inflamados, né? A gente observa que eles perdem massa muscular, eles descompensam as doenças de base, cardiopatas mostram insuficiência cardíaca evolutiva, chegam a fases avançadas, não tem boa resposta à terapia até otimizada. Pacientes com nefropatas deterioram a função renal de uma forma mais acelerada do que aqueles que não têm uma pneumonite de hipersensibilidade, e outros
apresentam formas fibrosantes graves, perdem função pulmonar, aumentam o volume residual, a gente percebe manifestações císticas na tomografia e não tem tanto processo inflamatório e, por incrível que pareça, esses pacientes nem têm tanta dispneia, né? Então é uma situação assim que só realmente aprofundando nas bases moleculares e no estudo anatomopatológico que a gente vai conseguir alguma resposta. Contamos muito com isso, né? É. E você já consegue explicar como que a gente vai ver essas células dendríticas? Já Então, entendeu? a nós, Explica aí pro pessoal, vamos ver. pelo que eu estou entendendo, começando a entender, acredito eu, nosso palpite é que as integrinas, essas proteínas ali expressas na membrana das células dendríticas, como de outras células do sistema imune, elas podem trazer ali uma resposta, né? Porque além de um rol comum de integrinas, de proteínas de membrana, que todos os tipos de células dendríticas têm, existem algumas outras integrinas, algumas moléculas CD que são específicas, né? Então, células dendríticas plasmáticas têm uma expressão peculiar e aumentada de CD141, por exemplo. Então, é a partir dessas integrinas que a gente pretende ir atrás das células dendríticas, né? Fazendo a fenotipagem in situ dessas células dendríticas que a gente pretende, dessas integrinas peculiares para cada tipo de célula dendrítica que a gente pretende encontrar onde elas estão, onde as células dendríticas estão no tecido pulmonar e também, de acordo com a molécula CD, a integrina expressada, a gente pretende também inferir o que ela está fazendo naquele lugar onde ela foi identificada, né, a célula dendrítica. Não sei se eu entendi direito, é por aí mesmo? Isso mesmo. Isso mesmo. A gente vai identificar essas proteínas de membrana, algumas são específicas, né, ou mais específicas. Então a gente vai usar um sistema de amplificação de imagem, né, por imunistoquímica, que é um anticorpo primário contra aquela proteína. Então ele vai se ligar naquela proteína que a gente quer saber, nessa integrina que o Wagner falou. E aí, para um sistema de polarização, aquilo lá vai brilhar ou vai ficar marronzinho, né? E a gente vai conseguir, então, dessa forma, identificar que ali naquela lâmina, né, naquele pedacinho de pulmão que foi retirado da biópsia, a gente faz uma lâmina, um corte bem fininho, e ele vai conseguir corar ali naquela lâmina e identificar qual o marcador, né, ou qual a célula que está ali. E com isso a gente consegue, através de métodos morfológicos, né, ou morfométricos, medir, né, o quanto daquela célula tem por ar, enfim, por outros métodos aí, mas isso consegue trazer um dado tanto qualitativo, né, como está aquela célula, onde ela está, qual é a vizinhança dela, como quantitativo, né, o quanto daquela célula está presente em determinada região ou determinado sítio que a gente vai definir. Então, acho que isso é um estudo bastante promissor, né, Wagner? Sim. Está me ouvindo bem? Eu precisei. Acho que cortou um pouquinho o som agora, ficou um pouquinho baixo. Está me ouvindo melhor agora? Tô ouvindo. Tá, ok. Exato. Quando eu comecei ali a nossa conversa e começamos ali delinear o pré-projeto e você apresentou o desenho de estudo, eu lembro muito de um termo que você usou, que o trabalho está na fronteira do conhecimento, né? E realmente, né, tem uma quantidade de dúvidas quanto à etiopatogenia da pH e a maneira como as novas descobertas podem ajudar no cenário de diagnóstico e até produzir subsídios para melhoria do tratamento futuro, algo mais dedicado à terapia molecular, né? E as dúvidas são enormes e
que você disse, né, Alexandre? Apesar da casuística não ser tão grande, cada lâmina tem uma variedade de achados preciosos, e quando a gente combina com os dados clínicos que os pacientes vão oferecer e também marcadores de função pulmonar e achados radiológicos de tomografia, as possibilidades de combinações são inúmeras, né? E eu acho que o trabalho ganha nessa inferência, né? Sim, com certeza. Eu acho que a união aí da parte patológica com a parte clínica é o grande destaque, né? Eu acho que isso vai fazer com que aquele achado morfológico de fato ganhe vida, né? E significância no contexto do tratamento do paciente, com certeza. E eu sempre quis te perguntar, ainda não tive oportunidade, mas eu estava guardando aí a nova visita a Ribeirão para te perguntar e perguntar para a Sabrina também, minha parceira e que me ajuda tanto. Já queria aproveitar para agradecê-la também. Eu tenho um palpite de célula dendrítica, de qual é a vilã, de quem é o mordomo. Você tem algum? Será que a Sabrina tem algum? Eu acho que a célula dendrítica inflamatória é a vilã, que a Tem Sabrina grande tanto me chance. ajudou a... O nome, né, inflamatório já pode É, desvendar aí, mas eu não sei, viu, porque a gente tem outras células, né, tem aquela plasmocitoide, um tipo plasmocitoide, e na pH a gente tem bastante plasmócito, né? Então é, pode surpreender aí por uma jogada ensaiada fazer um gol. é verdade, o mentor intelectual aí do crime. Então, quem diria, antes de começar nessa área na pós-graduação e começar a caminhar por esse projeto, eu nunca podia imaginar que havia célula dendrítica inflamatória, célula dendrítica plasmocitoide, célula dendrítica convencional de 2 ou 3 tipos, né? Isso está me encantando cada vez mais e voltando ao Robbins, né? Voltando à patologia. Desde os seus primórdios lá na patologia geral. Quem disse que nunca beberia de novo? É, Mas com certeza. é muito gostoso. É que a gente só entende essa parte básica quando a gente está no avançado, né? Assim, É entende não, a gente verdade. precisa entender, né? A gente quer entender. É, Então, eu acho que vem da faz parte necessidade, né? da vida, É verdade. faz parte da vida. Eu acho que é normal isso. No começo, você não entende muito bem, né? Porque também você recebe numa época que você não tem tanto contexto, né? Então você acha aquilo até meio chato, né? Meio, que estou aprendendo isso, tal. Mas depois a coisa começa a ganhar força, né? E você só vai ver mesmo a importância quando você está na residência, ou às vezes até quando você se formou, né? Com certeza. Então tá bom, acho que é isso. A Foi bem nesse... legal aí a é. conversa. Você quer complementar mais alguma coisa, Wagner? Desculpa, não te cortei. Não, concordo contigo, Alexandre. A necessidade ali no cenário de trabalho, de assistência, é o que te faz buscar mesmo por novas questões de pesquisa e até novas questões de aprendizagem mesmo para rever conceitos, aprofundar em conhecimento patológico. E eu sempre comento com todos a minha volta, né? Os colegas, os residentes, os alunos de medicina, que o médico do futuro próximo, talvez agora, ele tem que ser afeito a tratar sintomas e doenças com apoio molecular, né? Tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. Nós estamos passando da fase de receitar dipirona para febre e os médicos que estão começando agora, eles vão receitar algum medicamento molecular contra alguma citocina reguladora do centro térmico, né? E isso vai para todas as áreas de atendimento, né? De todas as áreas de assistência, geral ou especializada, clínica ou cirúrgica, né? Então realmente,
eu acho que a gente está avançando uma fronteira e eu estou muito animado com esse trabalho. Queria te agradecer pela oportunidade, por toda a orientação. Eu que agradeço aí sua disposição, seu entusiasmo aí de fazer esse estudo, que, né, não é fácil, ainda mais morando e trabalhando em outra cidade, né? Eu acho que isso é um fator complicador, então ter disposição para poder fazer isso aí, né? Ainda mais no Brasil de hoje, tem todo um É, método aí, né? Não é fácil. não é. Então, assim, né? Trabalho, família, e de repente você tem que vir fazer umas viagens para cá, tal. Então isso aí realmente é complicado, né? Eu sei porque também eu fiz uma parte que eu tinha que viajar no meu doutorado e assim, nas primeiras vezes você vai, né, animadão, mas depois fica cansado. E não é fácil, né? Mas eu acho que vai dar certo, vai ser um projeto bem legal, se Deus quiser. Então, eu queria Se agradecer Deus aí quiser. sua participação e, se Deus quiser, a gente vai fazer uma outra live depois para mostrar e discutir os resultados. Pode ser? Opa, opa, tá confirmado. Então tá bom. Obrigado aí, Wagner, pela participação e até a próxima, se Deus quiser. Até Um breve. abraço, Logo, logo tô dando um pulo por aí. Tchau, tchau. se Deus quiser. Um Amém. abraço. Tchau, tchau.